Menezes. Opa, tá, va a comenzar a grabar a Fer. Es investigadora principal del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, es becaria mozambiqueña, asistió a la escuela secundaria en Maputo y luego realizó sus estudios de posgrado en Rusia y obtuvo su doctorado en los Estados Unidos por la Universidad de Rutgers. En el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, María Paula desarrolla varios proyectos de investigación y enseña dos programas de doctorado, postcolonialismo y ciudadanía global y derechos humanos en el siglo XXI. A nivel internacional, co-coordina con Boaventura de Santos y Karina Vidaseca. Karina estuvo con nosotros hace poquito tiempo, el curso de especialización online de la CLAPSO en epistemologías del sur, además de todo lo que ya vieron. Es un breve resumen de todo lo que hace Maria Paula. Maria Paula, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço imenso, porque há uma parte do meu CV que a Jorgelina muito amavelmente evitou dizer, é que eu neste momento sou vice-presidente do Conselho Científico do SES. E como todos vocês que já passaram por tarefas burocráticas, a burocracia toma conta da nossa vida e nós nos intervalos e nas férias é que fazemos um bocadinho mais de atividades interessantes, intelectuais, de amizades, etc. E, portanto, para mim é sempre bom poder ter alguém que me desafie a pensar e, sobretudo, tentar fazer um bocadinho aquilo que nós tentamos fazer com as epistemologias do Sul, que é este alargar da reflexão sobre o que é o Sul e como é que o Sul pensa. É que eu agradeço-vos imenso, mas ao mesmo tempo queria dizer que hoje para mim é um dia difícil, porque acaba de morrer um homem que para mim foi uma grande referência, que foi Kenneth Kaunda, presidente da Zâmbia, o primeiro presidente da Zâmbia, acaba de falecer. Era o grande último dos libertadores do continente africano, e, portanto, alguém que eu conheci, porque ele viajava com frequência para Moçambique, quando nós éramos estudantes, ele com frequência falava connosco. Portanto, foi um homem que nos ensinou muito a solidariedade, o cuidado com o outro, porque sem cuidado não havia libertação do continente africano, e por isso é para dizer que hoje é um dia um bocadinho triste, porque o Kenneth Kaunda também tinha 97 anos, não pensem que era um jovem aos pulinhos, já era alguém de idade robusta, mas, de qualquer maneira, é uma personagem que fica amigo do Malcolm X, amigo do Martin Luther King, portanto era uma personagem que fazia grandes ligações e ao mesmo tempo, eu não vou ter provavelmente tempo para falar isto, portanto eu espero, eu tinha pensado organizar a aula, eu sou um bocadinho indisciplinada em vários sentidos, indisciplinada do ponto de vista académico, porque eu não tenho de facto fidelidades disciplinares, eu trato as matérias em função dos meus interesses. E nesse sentido eu acho que sou indisciplinada no bom sentido, porque tento sair fora das caixas e to think outside the box. Mas também ser um bocadinho indisciplinada, porque eu creio que quando nós estamos nestes cursos, eu tenho de fazer um exercício contra o imperialismo académico, ou seja, eu chegar aqui e dizer eu penso assim, e depois também ver o que é que vocês pensam em relação àquilo que eu estava a dizer. Portanto, nós vamos ter aqui uma situação um bocadinho de desequilíbrio de conhecimento, em que eu vos vou, no início, explicar porque é que eu penso várias coisas, mas depois eu gostava que vocês dialogassem comigo e, portanto, me explicassem porque é que vocês veem a coisa assim, porque senão o que nós estamos aqui a fazer é um exercício de imperialismo, e eu não sou exatamente defensora de posições imperialistas, e, portanto, este será o grande desafio para mim em relação com vocês. A professora Jorgelina tinha falado em 2 horas, certo? Ou fui eu que troco? É que eu troco as horas, eu sou especialista em trocar datas, trocar horas. Maria Paula, e os estudantes já fizeram algumas perguntas, então eles leram os textos e já fizeram algumas perguntas, então temos algumas perguntas. Eu vi, mas o que eu tentei fazer, e como eu tive a ver do vosso programa, porque a professora Jorgelina foi muito simpática, partilhou comigo o Padlet, onde vocês têm toda a informação, eu tive a ver e a minha opção foi falar-vos um bocadinho de como eu vejo a questão, sobretudo, do meu lugar. E o meu lugar, apesar de eu ter estudado nos Estados Unidos e na União Soviética, porque eu de facto estudei na União Soviética, eu não estudei na Rússia,
Eu fui para a União Soviética e apanhei com 3 presidentes, nomeadamente com o Brezhnev, o Andropov, o Tchernenko e o Gorbachev. Portanto, eu atravessei a perestroika até chegar à perestroika. E isso marcou-me, sobretudo, porque foi um processo onde eu percebi para que é que serve a história, que a história é um projeto político do presente para o futuro, não tem nada a ver com o passado. A história pública é um projeto político. E a história do Brasil mostra muito bem o projeto político que está por trás da história do Brasil. Mas isto a gente, quando é jovem, não se apercebe. Portanto, a minha grande opção foi discutir um pouco sobre as epistemologias do Sul, mas a partir do meu lugar, o continente africano e, sobretudo, a África Oriental, que é parte do Oceano Índico, que já é outro mundo que não é o Atlântico, que é o mundo ao qual eu pertenço, que será talvez o Índico e o Atlântico, na minha maneira de ver, os 2 lugares do mundo onde a globalização de facto começa. O Atlântico é o último lugar de chegada dos conhecimentos marítimos, mas era isso que eu queria discutir convosco para vos explicar porque é que algumas das conclusões do texto que eu partilhei convosco é um bocadinho intragável, porque eu gosto de textos, eu gosto muito de livros com ilustrações, eu gosto de ver formas e pessoas, e só letras é um bocadinho difícil, e isto porque eu venho de um contexto moçambicano, um contexto em que a palavra oral, a palavra dita tem muita força, mas é uma palavra que não é disciplinada. A palavra académica é uma palavra disciplinada, um trabalho académico tem uma disciplina que é o objetivo, o desenvolvimento e a justificação, 2 ou 3 parágrafos de metodologia. Eu não sei muito bem qual é a vossa experiência, eu tenho visitado o Brasil, mas não é a minha casa. A minha casa, de facto, é Moçambique e África Sul-Oriental. Mas nós, quando falamos, o discurso da oralidade é um discurso circular, é um discurso fluido. E, portanto, eu posso começar a falar com vocês sobre o que é o Sul e depois podemos estar a acabar a nossa conversa sobre a importância da terra. E o assunto está todo ligado, mas é um discurso que vai sendo feito por todos e todas. E muitas vezes isto significa que não há uma conclusão, porque o que nós estamos a fazer é coproduzir reflexões. E isto nem sempre acontece, e eu creio que isto é um dos grandes problemas que nós temos na academia, e foi por isso também que eu tentei explicar porque é que é tão difícil, periodicamente, nós entrarmos, como há bocado estava a falar, nós engajarmos num discurso coerente sobre o continente africano, porque nós não estamos a falar de um país, estamos a falar de 55 países, 55 países, como eu vou falar, cujas fronteiras são o último grande projeto imperial do mundo, que é a partilha do mundo na Conferência de Berlim, em 1884-85, e portanto há aqui uma série de interpretações que nós hoje temos de perguntar se isto somos nós que escrevemos ou se nós estamos de estar permanentemente a responder a uma interpretação norte-cêntrica sobre nós, onde nós nunca encaixamos. E, portanto, o que eu vos vou tentar mostrar não é aquela África que normalmente é aquela que está, como diria o professor Mudimbe, na biblioteca colonial, e que são as bibliotecas, não são problema, não é o arquivo, é o conhecimento colonial que continua a estar produzido e presente em grande parte das bibliotecas. E tentar ver convosco o que é que poderá ser uma leitura alternativa de algumas destas situações. Se houver algum nome ou alguma referência que eu estou a falar e que vocês acham que estão a perdê-la e que não a conhecem, digam-me que eu paro e vou tentar escrever ou qualquer coisa que é para vocês, porque eu provavelmente, e vocês verão, eu vou tentar, porque acho que este é um exercício intelectual, é que se nós conseguirmos falar analisando o mundo a partir do continente africano, ou seja, mostrar que para eu analisar a África e qualquer outro lugar, eu não preciso necessariamente de ir buscar apenas as referências que estão na biblioteca colonial, porque essas são um saber situado. Eu não preciso desse conhecimento, eu posso ir buscar outro. E por isso, se vocês me permitem, eu ia usar um bocadinho de uma, como diria o Miyakoto, uma ponta poderosa, para ir acompanhando o meu raciocínio. Vamos lá ver se vocês me acompanham. E depois, se quiserem, eu posso partilhar convosco, não me custa nada, isto está feito. E acabou-se. Mas esta questão da descolonização tem sobretudo muito a ver com o centro. E há um exercício pequenino que eu normalmente faço com as pessoas e pergunto, mas quantos pontos cardeais é que nós temos? E se eu vos perguntar, provavelmente a vossa resposta vai ser de 4, vai ser 6, vai ser 8, o que não é verdade. Nós temos 5.
só que um é tão presente que nós nunca referimos, que é o centro. Porque para eu referir o norte e o sul, o oriente e o ocidente, eu tenho que ter um centro. E esse centro depende, e portanto eu aqui vou buscar uma referência que está algures situada em Kisumu, que é na zona na fronteira entre o Uganda e o Quênia, mas é só para vocês verem que se eu estiver naquele lugar, as distâncias são outras, as métricas são outras, e vocês vão me dizer, mas eu não sei que lugares são esses, do que é que nós estamos aqui a falar, mas isto é para mostrar que depende onde a gente coloca o centro. E, portanto, dependendo de onde a gente coloca o centro, assim vai ser o sul. Eu gosto muito desta imagem da Harmonia Rosales, que é uma cubana que neste momento, uma artista cubana que neste momento produz muito nos Estados Unidos, que é esta ideia de que nós temos de desafiar o cânone, porque o cânone é feito para isso mesmo, é para nos tentar controlar e impor uma regra analítica. E muitas vezes o que nós estamos hoje aqui a interpelar nos estudos coloniais, nos estudos pós-coloniais, nas epistemologias do Sul, nos estudos das First Nations no Canadá, nos Estados Unidos, dos grupos indígenas na Austrália, dos Maori na Nova Zelândia, etc., é toda esta reivindicação de que há uma outra história, uma outra narrativa, um outro conjunto de saberes que não é exatamente aquele que é definido pela Biblioteca Colonial. A Biblioteca Colonial é uma interpretação eurocêntrica, sobretudo no contexto africano do século XIX, século XX, e o que nós estamos aqui a procurar, todos nós, é reivindicar estes outros saberes, estas outras experiências, estas outras formas de narrar o mundo e uma forma de estar no mundo que nos obrigue a, de facto, aceitar que o mundo é feito de províncias epistémicas e não o tal centro com as periferias. Portanto, alguns destes problemas, eu vou muito rapidamente aqui falar nelas, é o problema do centro ser o Atlântico Norte e, portanto, nós temos neste momento um mundo que é pensado a partir do Atlântico Norte. E é este Atlântico Norte que define grande parte das estratégias interpretativas que nós temos. Ao mesmo tempo, há uma questão que eu acho que é muito interessante, que é a questão do universalismo, porque qualquer conhecimento que nós pensemos, desenvolvemos, por muito pequeno que ele seja e muito situado, e por exemplo, o Yanomami, no caso brasileiro, não há nenhum indígena desse grupo que pense o mundo só em função do pedaço da Amazónia. Ele pensa o mundo, e o mundo é global, e portanto qualquer um de nós, quando pensa de uma forma global. O problema está, sobretudo, é que nós não reconhecemos que há várias formas de universalismos e procuramos transformar o projeto do Atlântico Norte no universalismo vertical e prescritivo. É assim ou não é? Esta é que é a definição do que é universal e tudo o resto torna-se local. E eu vou-vos dar um exemplo de como é que isto funciona, que eu costumo falar muitas vezes deste exemplo, é que nós deixamos de viajar. Nós, por exemplo, mesmo grande parte dos filósofos franceses e iluministas viajavam a tentar compreender o que é que havia nos lugares para os quais eles iam. Neste momento nós viajamos à procura do igual. Eu vou à procura do mesmo hotel, eu vou à procura da mesma universidade, eu vou à procura do mesmo banco e do mesmo ATM para tirar dinheiro. Portanto, há uma série de regras que é aquilo que nós neste momento falamos que é os espaços globais, que são uma forma local de exportar este modelo. Se eu for ao Brasil, e já me aconteceu várias vezes, que se eu peço para passar por uma favela, dizem, não, mas você tenha cuidado que é perigoso. Eu disse, bem, mais perigoso que os bairros de Moçambique não são. É um bairro como outro qualquer. Mas as pessoas dizem logo, não, você fica nesta zona de segurança, e a zona de segurança muitas vezes é a zona que as pessoas pensam que é igual ao universo do qual eu saí. Portanto, nós deixamos de circular no mundo, deixamos de ir à procura dos outros e das outras e passamos a circular num espaço muito restrito de conhecimento que é o mesmo. E, portanto, neste sentido, isto cada vez mais coincide para reproduzir esta ideia de que é o progresso económico que define o que é o mundo. O progresso económico é definido pelo G7, que acabam de reunir agora, e são eles que decidem, de facto, aquelas 7 economias, o que é o progresso do mundo. Num mundo em que cada vez se fala mais que tudo tem de ser democrático e tudo tem de ser eleito, ninguém elegeu o G7 para serem o G7. Portanto, é estes momentos que a gente de vez em quando tem de perguntar, mas onde é que está a democracia? E, portanto, esta questão mostra muito bem que a questão colonial é um tema que nós temos menos falado,
E a mim começa-me a preocupar agora não só a questão do colonial, mas também a questão do capitalismo, porque parece que há aqui dois conceitos que nós não queremos falar. Parece que acabou com a queda do Muro de Berlim, com a queda de vários projetos, porque não foi só o Segundo Mundo que acabou também supostamente o Terceiro Mundo, isto é tudo capitalismo. Quisemos acabar com a ideia má do capitalismo e que afinal agora são tudo empresas e nós somos todos corresponsáveis. Não, o sistema continua a funcionar. O que eu irei procurar mostrar-vos é aquilo que a gente em antropologia chama o evil twin, o gêmeo malvado do capitalismo, sem o qual ele não funciona, que é o colonialismo. O colonialismo é uma parte intrínseca da relação capitalista, que é uma ideia que é enunciada inicialmente, inícios do século XX, pelo Du Bois, e que de facto mostra muito bem como esta ideia de exploração brutal da natureza e do homem é constituinte da relação capitalista e é um pouco aquilo que a gente hoje vê no Brasil. Aqui vocês têm uma instalação do Inca Shonibar, que é um artista de origem nigeriana, que é exatamente, são os monstros de Próspero, e que eu acho que é uma boa imagem do que é o pensamento abissal, o tal pensamento que não pensa, que é só aplicação, que só escreve sem pensar, sem sentir, sem experimentar o mundo, e que transforma tudo o que ele não conhece em formas ou que não existem ou que são antigas, para ser ultrapassadas. E é por isso que, por exemplo, todo o conhecimento que supostamente existe no continente africano é um conhecimento tradicional, antigo, bárbaro, para ser ultrapassado pelas instituições mais modernas, que obviamente estão instaladas no Atlântico Norte. Vocês aqui têm uma imagem que eu creio que representa bem o que é que pode ser um exemplo das epistemologias do Sul. Eu proponho-vos que nos desloquemos até Luanda, capital de Angola, e do lado esquerdo vocês têm um monumento agora tem um momento sénior, Paulo Dias de Novaes, que é supostamente uma figura de referência para a história da conquista portuguesa de Angola. E em 1975, com a independência de Angola, todas as estátuas coloniais foram removidas. Portanto, isto também é uma chamada de atenção que o Sul tem contribuído imenso para reocupar o espaço público com a sua história, que é exatamente o projeto, o Quiloange, que é a Wenda, que é quem fez esta instalação, está a tentar mostrar. Mas então esta estátua foi removida e o que o Quiloange fez foi convidar um amigo dele, um desenhador de moda, o Fiel dos Santos, para se colocar no pedestal da história e mostrar que é possível ocupar a história e dar-lhe outro sentido. E, portanto, o monumento hoje está fechado dentro da Fortaleza de Angola, onde estão os monumentos antigos, portanto, não foram desperdiçados, eles estão lá para mostrar que houve colonialismo, mas este pedestal tem sido objeto deste retrabalhar, no sentido que é possível formar o homem novo, e o homem novo é aquilo que, na minha opinião, é este conhecer e dialogar com estas outras experiências do mundo, com outros espaços, com outros tempos, com outras escalas, e sobretudo esta imaginação epistemológica que permite dizer que é possível fazer outra coisa. E foi este grande projeto que eu acho que o Quiloange, que é quem ganhou o projeto em Lisboa para fazer um monumento à escravidão, portanto, às vítimas da escravidão em Lisboa. Eu creio que o monumento o projeto é dele. Mas pronto, isto é só para vos mostrar primeiro que nós tirámos todos os monumentos há muitos anos. Os monumentos foram retirados em 1975, não foi preciso chegar aos Estados Unidos e dizer que se tiraram os monumentos, nós tiramos, Angola tirou, Moçambique tirou, a Namíbia tirou, o Zimbábue tirou, mas como nós somos locais, não contamos. O que conta é o centro, o que conta é o Atlântico Norte. Portanto, isto também, o objetivo também era este, para vos mostrar. E, portanto, isto é para vos mostrar o que é a força do eurocentrismo, em que tudo o que acontece na Europa é global e o resto deixa de ter sentido. Mas, no entanto, as outras globalizações ocorreram, e aqui vocês têm um caso que é muito interessante, que é esta girafa, que é um presente do rei de Melinde. Melinde fica na costa oriental da África, fica algures aqui, ao imperador chinês, e que é levado por uma personagem que aqui tem trajes árabes, e portanto há toda uma história muito interessante sobre esta girafa. O imperador chinês estava tão deslumbrado que quis sair do palácio imperial, que era proibido praticamente, mas ele sai,
e o que ele depois mais tarde faz inclusivamente um poema dedicado a esta girafa. Nós estamos a falar de uma das últimas expedições do imperador Zheng He, provavelmente por volta de 1415, portanto estamos a falar de barcos da China, do Império Ming, que chegam até a África Oriental, e se vocês se lembram um bocadinho das datas, em 1498 que Vasco da Gama chega ao território de Moçambique. Ou seja, Portugal chega muito tarde ao Oceano Índico e as conexões já existiam. Portanto, há aqui uma exportação de uma narrativa de que é Portugal que dá o mundo ao mundo, quando de facto o que acontece é que Portugal se vai instalar nas rotas comerciais, religiosas e de contactos culturais que já existiam nesta região. E isto é de facto aquilo que eu vos queria mostrar. Do lado esquerdo vocês têm as viagens do Ibn Battuta, talvez seja o primeiro viajante global que a gente conhece, ele tem 14 volumes publicados, e isto é para vocês verem os sítios por onde ele passou, e portanto do lado direito vocês depois têm os chamados circuitos globais de contacto, que obviamente são outro circuito, outras ligações, mas isto não significa que tenha sido de facto a Europa que fez os primeiros grandes contactos globais. Portanto, o meu grande objetivo aqui com estes slides é mostrar-vos de facto o que é que são as epistemologias do Norte, que é um conjunto normativo muito centrado numa determinada forma de interpretar o mundo, que quer basicamente dizer que o resto do mundo não produz conhecimento e que está a tentar produzir o Atlântico Norte como o conhecimento do mundo, e o resto é para consumir. E eu creio que daquilo que eu tenho acompanhado de vocês no Brasil, vocês devem estar um bocadinho com o mesmo problema que nós estamos, por exemplo, em Moçambique, na Zâmbia, etc. É que agora com os Zooms, os projetos do Banco Mundial é encerrar grande parte dos financiamentos às universidades, e dizer, vocês agora podem comprar os pacotes de Manchester, os pacotes de Harvard, porque a história é universal e a história é igual para todos. E, portanto, temos aqui um problema, mas além do mais, a epistemologia do Norte apenas reconhece a ciência como uma forma de conhecimento rigoroso. É este paradigma, sobretudo da segunda modernidade, como o Dussel fala muito bem dele, que se insiste sobretudo na experimentação do mundo e não na experiência. Portanto, o outro é o objeto sobre o qual eu incido, e portanto o outro, que é sobretudo o sujeito do Sul, eu não falo com ele. Portanto, eu não escrevo com as pessoas do Sul, eu escrevo sobre as pessoas do Sul. E isto, de facto, esta separação entre sujeito e objeto é uma das grandes marcas do conhecimento científico, mas tem toda uma série de outras, o rigor das leis, etc. Mas tem também aqui um outro elemento que eu acho que é muito interessante, que é importante nós mantermos a partir das imagens anteriores, que é aquilo que o Jack Goody tem chamado o roubo da história, ou seja, a apropriação pelo projeto iluminista de uma série de conhecimento mundo, que é conhecimento mundo, que é de todos nós, e que de repente ele é apropriado pelo paradigma iluminista e transforma-se no conhecimento europeu. E isto, de facto, é um problema que nós temos. Vocês aqui têm um dos mapas interessantes do Leo Africanos, que é um nobre que vai ser raptado e escravizado no norte da África, e depois vai mudar. Mas ele tem os dois nomes, mas se vocês virem, o que ele faz aqui é mostrar o caminho à volta do continente e identifica o norte como a tramontana no lugar daquilo que é o sul. Isto é interessante porque, em primeiro lugar, vocês veem, isto é um mapa de 1520, um grande conhecimento já detalhado sobre o continente africano. Portanto, Vasco da Gama tinha passado para o lado oriental há cerca de 20 anos. Portanto, há conhecimento sobre o continente africano que não está a ser identificado hoje como havendo, como tendo existido. Portanto, diz que são os portugueses que dão o mundo ao mundo. Portanto, aqui está uma das contradições. Mas este mapa, sobretudo 1740, mas eu podia-vos estar aqui horas a falar de mapas que mostra a complexidade política e social do continente africano, que é a diversidade que nós temos, com reinos, com impérios, estruturas políticas, e depois de repente vocês têm isto que será o mapa que é mais conhecido e que é mais apresentado nas escolas, que é aquilo que a gente hoje chama o mapa literário da África, que é um mapa da biblioteca colonial, que são os chamados exploradores europeus que vêm ao continente africano traduzir a complexidade do continente para as referências europeias e, sobretudo, mostrar a suposta necessidade de controlar os recursos e as pessoas do continente africano. E, portanto, o que vocês verão nestas imagens são, sobretudo, as narrativas, e, sobretudo, em inglês,
que existem sobre estes territórios. O Livingston, o Baker, o Munch, o Gamito, o Alfredo Burton, portanto isto, Brazas, etc. São estes investigadores todos que vão dar origem a isto que se chamou na altura, no final do século XIX, no contexto inglês, o mapa literário do continente africano, e é isto que faz com que a biblioteca colonial, que é um conceito do Mudimbe, seja de facto um problema que nós hoje temos grande na academia, é que grande parte do Sul é apenas a informação do Norte sobre o Sul. E num segundo momento, este desafio do Boaventura, como é que nós saímos desta condição de um Sul que não vai usar estes estereótipos coloniais e que vai pensar sobre si próprio em diálogo com outros Suís, porque o Sul, de facto, é um projeto extraordinariamente heterogéneo, repleto de conhecimentos e todos eles refletem a relação colonial à sua maneira, porque a questão colonial é muito complicada, é muito diversa e nunca deve ser tratada da mesma maneira, porque em cada lugar a questão colonial acontece de uma forma específica. Nós temos, grosso modo, 4 grandes modelos de colonialismo, e estamos a falar de colonialismo moderno: o colonialismo de povoamento, de exploração económica, o colonialismo como é que se chama, de ocupação física, e depois, finalmente, o colonialismo carcerário, de degredo, que é o caso da Austrália, por exemplo. Mas eu não queria entrar por aí, porque senão nunca mais daqui saímos. E, portanto, o reflexo desta imagem brutal de construção de uma fratura entre o que é o Atlântico Norte a pensar o resto do mundo, eu aqui estou a falar no continente africano, é a Conferência de Berlim, e eu gosto muito desta instalação do Shony Bar, mais uma vez, que é a Partilha da África, em que eles são 14 manequins vestidos com material produzido na Holanda, em capulanas, mas que são mais uma vez manequins sem cabeça, são pessoas que não têm consciência da implicação do ato que estão a gerar. Portanto, isto é só para explicar porque é que eu, por exemplo, tenho um problema tão grande em ir a Berlim, é porque nunca vi a Alemanha a pedir desculpas pela Partilha da África, porque foi um projeto iniciado de facto pela Alemanha e que vai gerar, grosso modo, as fronteiras do continente africano que nós temos hoje. Portanto, o que é que nós temos com esta conferência? O início do apagamento da história e dos contributos africanos ao conhecimento mútuo. Eles são apropriados ou negados por este projeto imperial. As novas formas de governação, é aí que surge um projeto no continente africano, que vocês, nessa altura, já se estavam a emancipar. Portanto, vocês reparem que na altura em que o Brasil está a partir para a emancipação política, está a chegar a relação colonial ao contexto africano. Portanto, nós temos de ter aqui, periodicamente, cuidado com as cronologias, porque os processos são diferentes. Mas, por exemplo, há uma questão, eu vou falar um pouco mais à frente um bocadinho, porque a professora Jorgelina me desafiou a falar sobre a necropolítica do Achille Mbembe, e eu acho que é muito importante nós percebermos que há um espaço político que é exportado com a questão colonial, que é o projeto moderno Estado-nação. Todos nós funcionamos num projeto político que é uma herança colonial. Eu não sei muito bem no caso brasileiro, mas eu creio que, não estou a dizer enormidade nenhuma, mas eu não creio que o Brasil tenha sido colonizado nem por gauleses, por, como é que se chama, por Império Romano, nem por alemães, porque o moderno Estado de Direito é um projeto que é fruto do Tratado de Westfália e assenta num conceito jurídico de origem romano-germânica. A última vez que eu percebi, o Brasil tinha sido colonizado essencialmente por Portugal. Portanto, se há qualquer coisa que eu não entendo é porque é que vocês no Brasil e nós em Moçambique estamos a ser geridos por leis que não têm nada a ver nem sequer com os colonizadores que nos colonizaram, mas é a estrutura socio-jurídica, é de matriz romano-germânica. Aquilo que hoje nos é supostamente vendido como direito moderno é um direito que são usos e costumes romano-germânicos que mais tarde chegam à estrutura de lei e que ao mesmo tempo produzem a ideia de que do outro lado não há processos normativos, não há estruturas políticas. E portanto em África só há tribos, que eu já vos mostrei nos mapas anteriores que não é verdade, que há estruturas políticas que estão lá. Portanto, isto também vai dar aso à tal estrutura entre os cidadãos e os colonizados, entre quem é e quem não é, a linha política entre ser e não ser. Eu não sei se vocês, eu presumo que vocês já tenham estudado bem a questão colonial portuguesa. Portugal vai aprovar um estatuto do indigenato em 1926, que vai definir que os indígenas de Angola, Moçambique e da Guiné não podiam ser cidadãos, portanto não tinham direitos.
potencialmente poderiam ser sujeitos de direito se viessem a adquirir as condições daquilo que se identificavam como agentes civilizados. Ter um nome europeu, saber viver numa casa europeia, casar de acordo com os usos e costumes portugueses, etc. Mas é uma minoria que vai ter ascender a esse estatuto e, portanto, a maior parte deles continuam a ser sujeitos colonizados sem direitos. E onde é que isso se vê? É quando começa a luta armada em 61, a maior parte dos guerrilheiros, porque não é cidadão, vai ser preso sem período probatório. Portanto, podem ficar 5, 10 anos presos porque eles não são cidadãos, não estão protegidos pelo Estatuto da Cidadania. Portanto, do ponto de vista socio-jurídico, eles são indígenas, estão sob proteção do Estado e, portanto, ficavam o tempo que fosse necessário presos, inclusivamente eram mortos. E isto é também a expressão da tal linha de cor que o Du Bois nos fala, e no campo, este Estado moderno, que é a essência da imposição desta linha abissal, vai ser a imposição do conhecimento científico, quer dizer, só há um sistema educativo, só há um sistema de saúde e, portanto, só há um sistema jurídico. E, portanto, em países como Moçambique, Angola, o Brasil, que são países de pluralismo jurídico, de vários sistemas educativos, de várias línguas, nós, de repente, só temos um sistema a funcionar só numa língua e a imposição de uma homogeneidade, que obviamente é geradora de profundas instabilidades e profundas desadequações no sentido da entrada na tal noção muito estreita de cidadania e, portanto, é esta linha epistemológica que gera epistemicídios, genocídios, linguicídios, etc., e que me parece muito preocupante. Isto são todas as dimensões económicas, das dimensões de exclusão que a gente aqui tem, religiosa, epistémica, política, mas eu só vos queria chamar a atenção, eu cheguei a trabalhar com os materiais deste grupo. Quando eu estava nos Estados Unidos, eles já estavam bastante pouco ativos, Third World Women's Alliance, que é um grupo associado aos Black Panthers, mas que vai identificar muito cedo, e estamos a falar dos anos 69, 70, 71, como os 3 principais inimigos das mulheres norte-americanas subalternas, como o racismo, o imperialismo e o sexismo. E é na origem destas teorizações que mais tarde vocês vão ter a Kimberlé Crenshaw a falar da interseccionalidade. E eu estou a usar este exemplo para chamar a atenção que grande parte das teorizações que nós fazemos aconteceram muito antes de nós teorizarmos sobre elas. E, portanto, se nós estamos a dizer que vamos fazer co-construção de conhecimento e reconhecer sujeitos, muitas vezes nós temos de andar um pouco na história, e aqui estamos a falar de uma diferença entre os anos 70 e os anos 80 sobre a definição do que é interseccionalidade, e parece-me que é um assunto importante. Aqui é uma outra questão, é o Congresso de 45, Nkrumah faz o famoso grito, colonizados do mundo univos, mas sobretudo o que eu acho que é muito importante aqui é esta ideia do direito à autodeterminação, que é o direito a poder pensar pelas próprias cabeças, que é o início, quer dizer, quando nós falamos muitas vezes na Segunda Guerra, mas não nos damos conta que a Segunda Guerra foi um momento de grande participação dos povos do Sul nesta guerra, em troca do direito à sua autodeterminação, seja o caso do Senegal, do Congo, do Quênia, etc. E, portanto, há aqui este grito imediatamente no fim da guerra, nós agora queremos a independência porque nós ajudamos a Europa a libertar-se. Se vocês se lembrarem bem, sobretudo o caso francês, as tropas francesas que entram em Paris para libertar Paris, ainda em 44, são tropas do norte da África e da África Central, não é tropa branca francesa. Portanto, quem liberta a França não são brancos. E isto são daquelas pequenas coisas que a gente de vez em quando tem de chamar a atenção, e é isso que vai explicar uma série de problemas e uma série de massacres que ainda vão acontecer no território europeu. Aqui é um outro exemplo, mas é o início da tal teorização que Nkrumah começa a fazer em 45, no 5º Congresso Pan-Africano, colonizados, nós somos o mundo do Sul. E vocês de repente têm, 5 anos depois, na Conferência de Bandunga, na Indonésia, a conferência que eu acho que foi um grito muito interessante, porque foi a única conferência que eu conheço até hoje, onde os países do Norte não entraram, nem o Bloco Socialista, nem o Bloco Capitalista não entraram. Portanto, é isto que faz com que uma série de norte-americanos, franceses, etc., que tenham tentado entrar na conferência, não foram autorizados, porque só se podia entrar quem era do Sul. E há este discurso do Sukarno em que ele chama a atenção para a artéria do imperialismo, que era a tal artéria que separa os dominados
dos que dominam e que procuram impor aqui uma normatividade diferente, mas vocês têm estas sensibilidades em várias formas e eu costumo até brincar, olhando para estas fotografias, que foi a conferência em que há uma corporealidade diferente em que se diz eu não sou obrigada a estar na esfera pública vestido como os homens do Norte. E, portanto, se vocês olharem com atenção para a imagem, vão ver aquilo que eu chamo muitas vezes a conferência dos homens de saias, porque as saias passaram a ser parte da indumentária política do espaço público. E começa, de facto, a ensucar-no. São aqueles pequenos detalhes que a gente, de vez em quando, precisa de prestar atenção. E há aqui um detalhe também interessante, está aqui esta figura, eu não sei se algum de vocês se lembrará, é o arcebispo Macários, do Chipre, que também está nesta conferência, porque o Chipre era e continua a ser reconhecido como uma colónia no contexto europeu e, portanto, ele estava no encontro, mais tarde é deportado para as Seychelles e há toda uma história. Mas isto é para vos explicar todo este trauma da questão do Estado, da violência que está associada a este instrumento de opressão, que surge associado à penetração colonial capitalista nos nossos territórios e, sobretudo, este uso de forças militares e paramilitares, a polícia, as milícias, o exército, para supostamente garantir, em nome do Estado, as políticas de segurança. Vocês têm aqui uma imagem de um artista que eu gosto muito, que é o Kent Mockman. Ele é descendente dos Crow, ele é canadiano, portanto é um indígena norte-americano, canadiano, e este quadro, que ele tem uma sequência de obras de arte que eu acho muito interessantes, que é a denúncia da violência colonial, e vocês têm aqui a violência, que são os guardas, como é que se chama, as casacas vermelhas, que é a polícia canadiana, e a religião católica a retirar os indígenas das First Nations, das nações originárias canadianas, para os educar nas escolas e retirá-los das mães. Portanto, eu creio que não há exemplo melhor do que uma necropolítica, do que este exercício que aconteceu, da negação da identidade destes indígenas, e eu não sei se vocês têm acompanhado, mas foi há 2 ou 3 dias que o Congresso canadiano reconheceu o direito das populações indígenas a usar os próprios nomes e a deixar de usar a obrigatoriedade dos nomes de origem inglesa e francesa. Portanto, o facto das pessoas não poderem usar os seus nomes é uma daquelas situações mais violentas de colonização, é quando nós perdemos o direito a pensar e a exprimirmos aquilo que nós somos. E eu não estou a imaginar o que é que seria cada um de vocês se eu de repente agora resolvesse que esse nome não vos convém e vou-vos dar um outro nome qualquer. E, portanto, esta necropolítica é muito isto, é este questionar de que, em nome de que é que este Estado tem licença ou não para matar ou para exercer uma violência tão brutal que acaba por não reconhecer permanentemente a humanidade das pessoas que ele supostamente deveria proteger. E isto é uma questão que eu considero muito importante, que volta a aparecer nesta imagem, que é o Segredo da Grandeza Inglesa, que é um quadro bastante conhecido, mas que supostamente é um diálogo entre a Rainha Vitória e como é que se chama, que responde um diplomata africano que lhe fazia uma pergunta sobre a grandeza da Inglaterra, e ela entrega-lhe a Bíblia dizendo: nós somos grandes porque Deus está do nosso lado. Isto é uma questão ridícula, porque, de facto, a Rainha Vitória, com os devidos respeitos, era uma senhora muito ignorante. Era uma senhora que não sabia que o cristianismo copta é uma religião intrinsecamente africana, que o cristianismo não é património europeu, mas que tinha sido apropriado pela Europa, como parte das suas fundações, da sua representação. E, portanto, há aqui uma série de outras questões, mas é em nome desta fé e do império que nós vamos ver toda uma série de arbitrariedades, como eu estava a mostrar atrás, a serem exercidas em grande parte destes territórios coloniais, onde o Sul, de facto, não é um Sul geográfico, é um Sul metáfora dos problemas que, de facto, vão acontecendo quando a colonização moderna começa a entrar e a espalhar-se por estes territórios. E esta aqui é a penúltima imagem que eu queria mostrar-vos, que já é uma questão mais contemporânea, é o Cherry Sambá, é um artista que eu gosto muito, da República Democrática do Congo, e o Cherry Sambá, neste quadro, mostra a África, que é onde ele está a cabeça dele, os pulmões e o coração, que bombeiam
para o resto, não só a questão do tráfico da escravidão, mas a contínua roubo e retirada de recursos do continente africano, e que mostra que, de facto, esta questão que o capitalismo normalizou esta exploração dos recursos. E eu hoje à tarde estava numa reunião com um colega meu que me dizia, não, mas há formas melhores de capitalismo. Eu disse, então dá-me lá um exemplo. E estávamos a falar do capitalismo verde. Eu disse, pois o capitalismo verde é muito engraçado. É que as baterias para os carros que vão estar na base do capitalismo verde são à base do lítio e do cobalto que saem ou da Bolívia ou da República Democrática do Congo. E na República Democrática do Congo são crianças de 10, 12 anos que trabalham nas minas e que não ganham nada e que não têm sequer direitos laborais. Portanto, aqui está este tal exemplo da necropolítica, desta herança colonial em que os nossos países continuam a reproduzir a questão de fornecerem matérias-primas e não protegerem em nada os seus cidadãos. E depois há um bocadinho esta necessidade de nós pensarmos que não somos um caso de exceção, que aquilo que acontece no continente africano acontece com muitos outros contextos e, sobretudo, olhando para as Américas, há aqui uma questão racial, uma discriminação, uma violência a nível da necropolítica, da destruição do corpo negro. E aqui é uma imagem do Omar Victor Diop, que é um fotógrafo que eu gosto muito, vale a pena seguir o trabalho dele, ele tem umas fotografias fabulosas, mas esta é uma exposição que esteve no Brasil, aqui há uns anos, há uns 6 ou 7 anos, em que ele tem uma série de fotografias em que ele opõe uma realidade africana a uma realidade americana. E aqui é o caso do massacre no quartel de Tiraió, que foi o quartel em 44, no Senegal, quando os tirailleurs senegalais, que eram parte do exército francês, vão reivindicar o mesmo tipo de salário que os militares brancos estacionados no Senegal tinham, que estavam todos a participar na Segunda Guerra, e os franceses matam, morreram 1000 e tal pessoas, creio, se eu me lembro bem da história. E do lado direito vocês têm a marcha de Selma para Montgomery, que é parte da tal grande marcha de Martin Luther King, que é também uma luta pelos direitos humanos, é a luta pela dignidade humana, pelo reconhecimento de que todos somos humanos e não há uns que são humanos e outros sub-humanos. E eu acho que isto é a grande mensagem, é aquilo que eu tenho aprendido muito com o Brasil, é a insistência na luta de que o Brasil são humanos e não aquele senhor que acha que metade da população do Brasil é sub-humana e, portanto, é descartável e pode morrer. Eu tenho muito respeito, eu sei que ele foi eleito por muita gente, mas há momentos em que eu não consigo respeitar muito o vosso presidente. E, portanto, aqui é esta questão da criação dos sub-humanos, do colonialismo e do racismo, que estão hoje presentes nas nossas sociedades e que insistem nestas políticas de morte, de que há populações que são descartáveis, há populações de sub-humanos. E aqui nós temos que perceber qual a razão do estado necropolítico, quem é que está, quem é que decide que vive e que morre. A questão da Palestina, que é a imagem em baixo, vocês veem duas militares israelitas a indagar uma Palestina e, portanto, temos aqui exatamente o exercício da violência de quem tem armas e quem não tem, que é a mesma imagem em cima do Brasil, de uma favela, do Rio de Janeiro, e das mortes permanentes destas populações das favelas, que são populações chamadas descartáveis. Eles podem ser mortos, como já era no tempo da escravidão, pronto, é o mesmo processo. Eles não têm o mesmo valor. E é aqui uma questão que nós temos sempre de perguntar, quem é que decide qual é o valor de uma vida, qual é o valor de um ser humano? E um ser humano não tem valor, não pode ter valor de mercado, porque no momento em que nós atribuímos um valor de mercado, estamos na economia capitalista. E, portanto, há aqui um problema grande, que eu creio que uma das saídas é este nosso diálogo sul-sul, as grandes alianças, e agora isto já não preciso muito de falar, aqui é que eu estou a entrar no texto, portanto o texto tinha grande parte destas questões que eu vos trazia, como é que este pensamento de um reclamar de uma existência, de uma presença, de uma contribuição aos conhecimentos do mundo aparece. De onde é que aparece o conceito de terceiro mundo, o relatório da comissão da chamada linha Brandt, que é a linha do Willy Brandt, em que ele vai dizer que o Norte devia ajudar o Sul, que eram as políticas filantrópicas, o relatório da Comissão Sul, que é a resposta 10 anos depois de Jules Nyerere, e depois toda esta explosão que nós temos desde o início do século XX, sobretudo, mas com uma grande historicidade, o panarabismo, o panasiatismo, etc., sobre a Southern Theory da Ryan Conwell, os Komarov, as filosofias do Sul do professor Dussel, a denúncia colonial de Escobar,
a do Artur Escobar e do grupo todo de Colonial, as teologias do Sul, e sobretudo esta questão, qual é a diferença, que eu acho que não há diferença, é que as epistemologias do Sul é simplesmente reconhecer que a diversidade epistemológica do mundo é enorme e que nós não devemos substituir um termo por outro, porque na medida em que nós substituímos um termo por outro, nós estamos a cair na ratoeira da modernidade, em que só existe um pensamento único. E este é um grande problema que eu às vezes vejo quando se procura, a partir de casos contextuais latino-americanos, explicar o problema da questão colonial hoje no mundo. E, portanto, para mim o Sul é sobretudo ontológico e epistémico, é este sentido de luta, de um reclamar, quer de outras ontologias, outros seres com outras línguas, outras formas de pensar, outras formas de conhecer e reconhecer o mundo, portadores de cultura e, sobretudo, porque é esta cultura que dá o estímulo à luta. E, portanto, quando nós vemos a luta dos povos indígenas das Américas, dos povos africanos pela autodeterminação, são lutas muito ancoradas nos seus contextos, nos seus conhecimentos, nas suas experiências. E eu creio que aqui é que eventualmente está o nosso grande problema, que eu não vejo que seja Bandung, que seja os não alinhados, seja a Tricontinental, tenha conseguido resolver, que é o problema da tradução interpolítica e intercultural entre estes vários contextos. Acaba sempre por cairmos muito numa narrativa ainda muito centrada no Norte, na interpretação do Norte sobre o Sul. E onde é que nós vemos isto? Vejo muitas vezes na interpretação do que é a descolonização. A descolonização, eu tenho, na preparação para este seminário, andei a ler sobre como é que o tema é tratado nos contextos latino-americanos, e ele é tratado em função do Norte, a partir da entrega da independência aos países africanos. Não há nenhuma independência que seja entregue pela França, pela Inglaterra, por Portugal ou pelo Reino Unido. Todas as independências foram conquistadas. Portanto, foram reivindicações políticas com uma longa história que exatamente a narrativa colonial não quer reconhecer, porque se reconhecer que houve um direito à autodeterminação e a pensar pelas próprias cabeças, a autodefinição, significa que o projeto colonial não tinha razão de ser. E é nesse sentido que nós estamos neste momento com esta grande carga política, que é o problema que acaba de ser gerado pelo pedido de desculpas da Alemanha face ao genocídio do Zerero na Namíbia, em que a Alemanha veio reconhecer que não devia ter havido o genocídio e implicitamente reconhecer que o colonialismo não devia ter acontecido. Portanto, há aqui um efeito potencial de, como é que se chama, dominó sobre este reclamar de um pedido de desculpas pela questão colonial. Não pedir desculpas assim, é reconhecer que isto não devia ter acontecido e que foi um erro político. E é aqui que eu creio que esta questão das epistemologias do Sul são importantes, como eu as tenho trabalhado e vejo com os colegas do meu grupo, é esta ideia de que não pode haver justiça social sem justiça cognitiva, sem eu poder falar pelas minhas línguas, pelas minhas formas de pensar o mundo, pela minha forma de interpretar o mundo, porque senão eu continuo a secundarizar ou a silenciar esta diversidade, a não reconhecer a complexidade das lutas emancipatórias e, ao mesmo tempo, a não conseguir apoiar as outras lutas que estão a acontecer neste momento no mundo, que inclusivamente o conhecimento científico é parte destas lutas. Nós não podemos hoje estar a lutar contra o Covid sem conhecimento científico. Agora, o que acontece é que grande parte do mapeamento do genoma do Covid foi feito no Sul. E quem se apropriou do mapeamento foram as empresas multinacionais farmacêuticas do Norte. Portanto, os CDCs, o Centro de Detecção e Controlo de Doenças do Senegal, da África do Sul, do Quênia, do Ghana, estes 4 eu sei, tiveram envolvidos na identificação destes, portanto, do genoma das variantes de Covid. A mesma coisa com o Brasil, creio que foi da Fiocruz, até foi uma mulher, uma das primeiras a participar, e tudo isto de repente desaparece. Nós falamos um bocadinho no caso do Brasil, nós falamos de um caso do Senegal, mas quando nós juntamos os casos todos, o que nós vemos é que há um contributo brutal do Sul na identificação do genoma. O problema é, como dizia o Nkrumah em 45, nós precisamos de nos juntar e nós precisamos de partilhar as nossas histórias e reivindicar a nossa forma de estar no mundo, porque só assim é que o nosso contributo à justiça, ao conhecimento do mundo e o reconhecimento da exigência de uma justiça cognitiva são condições para nós ultrapassarmos, de facto, o pensamento abissal.
E é por isto que eu creio que há aqui várias questões para nós pensarmos, sobretudo, como é que nós vamos pensar toda esta diversidade a partir destes relatos complicados, de histórias profundas que nós muitas vezes não conhecemos, porque todos nós somos treinados na boa tradição de que a Revolução é a Revolução Francesa ou não é, e, portanto, este conhecimento profundo, sustentado da complexidade destes sujeitos históricos que estão nas lutas contra o patriarcado, contra o colonialismo, o capitalismo, pela diversidade sexual, pelo direito à terra, etc., têm de ser trazidas para nós pensarmos futuros inimagináveis, porque são estes os futuros que estão, de facto, a gerar alternativas. Porque não parece, como nós estávamos aqui no início a falar, que o colonialismo e o capitalismo sejam solução. E, portanto, eu acabo com o Mbembe, que é a alternativa que ele diz à necropolítica, é que existe só um mundo que é feito de 1000 partes, que é feita de todos e é de todos os mundos. E a última citação que eu gostava de usar é o Samora Machel, quando ele diz: nós não vamos lutar para mudar a cor do poder, nós temos de lutar para... Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique, morre quando se despenha o avião onde ele estava, e sabemos hoje que havia forte interferência das forças secretas sul-africanas, do apartheid, então, para que ele morresse. Mas ele dizia com grande descontração: não estamos a lutar para mudar a cor do poder, nós estamos a lutar para mudar a natureza do poder. E é esta a grande questão que hoje continua no mundo, e eu espero que as epistemologias do Sul e este pensar a descolonização, é para isto que isto serve, as epistemologias do Sul, o pensamento colonial, as lutas todas em que nós estamos, é pelo nosso direito a respirar, a ser parte deste mundo. Porque se nós continuamos nesta situação em que o Norte pensa e atua sobre nós, nós somos descartáveis. E vamos ser, como dizia o poeta alemão, há sempre... Podemos hoje não estar à espera, mas o Brecht tem razão quando diz: eles depois amanhã vêm e amanhã vamos ser nós. E eu agradeço a vossa presença aqui nesta paciência para maturar, e agora vamos às vossas perguntas. Obrigada, Maria Paula. Que aula! É que eu estava a tentar explicar porque é que eu pensava isto, era só por isso. Brilhante, maravilhoso. Brilhante. Incrível, incrível. Parabéns. Os bonequinhos são bonitos, não são? As imagens. É que eu gosto muito de bonequinhos. O grupo linguista que trabalha... Você está falando para o grupo de linguista que trabalha com a multimodalidade, isso é maravilhoso. É que eu não consigo, ainda hoje tenho 50 anos e continuo a dizer ao meu neto, quando nós vamos comprar livros numa puta, ai, compra lá esse que tem bonequinhos. Um livro sem bonequinhos é muito aborrecido. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. A primeira que tenho aqui é do Alex. O Alex avisou que caiu o computador dele. Caiu? Sozinho. Então a gente pode inverter, ele está tentando voltar. Então, se a gente esperasse um bocadinho por ele. Passamos para a seguinte, aí ele tá tentando, acho que teve algum problema. A Lari também caiu. A segunda é do José. É Carlos? Boa tarde, Maria Paula, tudo bem? Tudo. Bom, eu fico até assim com a minha pergunta, né? A gente pode conversar, mas de repente seja só um comentário depois de tudo que você apresentou. A gente vê que que a questão da ecologia dos saberes, né? Dessa diversidade, ela é inerente à espécie humana, né? Então, as epistemologias do Sul têm resgatado isso em contrapartida a todo esse colonialismo, a questão toda de domínio do saber, né? Do saber absoluto, e que, de certa maneira, subalterniza esses outros. Então, e a gente tem visto isso hoje muito marcado por lutas acirradas. Então, a gente, né, os exemplos que você mesmo falou daqui, né, a gente tem vivenciado coisas assim extremas, né? Um último exemplo que a gente pode mencionar é o presidente que entra num avião para dar oi para os seus colegas, entendeu? E aí, ao ser insultado, ele diz que aquelas pessoas que o insultam é que não deveriam estar no avião, eles não têm direito de estar no avião, eles deveriam estar andando de jegue, né? Aí você vê uma outra situação, que é de um jovem no Rio, negro, com uma bicicleta que
é entendido como o bandido, como aquele que roubou a bicicleta, aquela bicicleta não pode ser dele. E hoje a gente vê no noticiário que a pessoa que realmente comprou, que roubou a bicicleta, não tinha nada a ver com aquele estereótipo, então, internalizado ou entendido como o que deveria não, mas o que é entendido como o que rouba, né? Uhum. Então, e são lutas então muito acirradas, muito intensas, né? Assim, uma briga constante para que a gente consiga perceber essa diversidade, essa ecologia dos saberes mesmo, né? Então, eu queria saber da sua experiência, né? Do que você tem visto, do que você tem estudado, se até que eu vou dizer realmente o que eu escrevi ali, né? Até que ponto a utopia da virada decolonial tende a fomentar motivação para um agir transformador real mesmo? Então, assim, a gente já está vivenciando então essa virada decolonial ao enfrentar essas coisas, nesse enfrentamento, quando surge sei lá, um rompante assim de que alguém consegue se desprender dessas amarras, isso já é um exercício dessa virada decolonial. O que você pensa sobre? É assim, eu agradeço imenso a pergunta e acho que nós temos de funcionar nessa direção. A minha experiência vista do continente africano é que nós temos duas grandes etapas. Nós temos a primeira etapa, que é aquela etapa de luta grande do Senghor, do Césaire, pela negritude, portanto, a reclamar do sujeito africano com a sua história, a sua experiência, e é um projeto em que é o retorno às raízes. O que é que as nossas raízes nos dão para a gente continuar a lutar? Mas, ao mesmo tempo, esse projeto não foi suficiente para unir o continente todo e unir o continente ao resto do mundo, porque nós tínhamos de estar em lutas conjuntas, porque de outra forma nós estamos a produzir projetos utópicos que, quando eles se começam a consolidar, que foi o caso do Brasil, cai em cima a força de um projeto conservador reacionário, que é o Brasil conservador, que tem 200 anos. É muito difícil nós contrapormos um projeto utópico que tem 2 anos a um projeto que tem 200 anos. Eu, por causa disto, andei a estudar com os meus colegas de geologia como é que se fazem os solos, por causa das sedimentações, e descobri que 10 mil anos é 1 centímetro. Portanto, isto para mim é importante porque eu preciso ter uma ideia do que é a densidade que fica resguardada. E às vezes nós, sem querer, achamos que somos todos contemporâneos, somos simultâneos, mas não somos contemporâneos. Eu ser contemporânea do Brasil significa eu conhecer em profundidade, a partir de vocês, o que é que são os vossos problemas, e eu não conheço. E, portanto, é isto permanentemente que nós somos instados a não aprender, que é o grande projeto do Norte. E aí eu tenho algum problema com o pensamento decolonial, que é um pensamento que procura, de certa forma, assumir, a maneira como eu o leio, que o colonialismo acabou na América Latina quando chegaram as independências. É tal leitura linear da história. Vieram as independências, acabou o colonialismo. Agora, o colonialismo não acaba com a independência, tal como o capitalismo também não acabou na China e na União Soviética com os regimes socialistas no poder, virou o capitalismo de Estado. Portanto, isto são etapas que exigem uma reflexão profunda nossa. E qual é o problema que eu tenho aqui com a colonialidade? É que ela não identifica, de facto, a complexidade do colonialismo, que é, sobretudo, a negação do outro e dos seus conhecimentos. Portanto, nós centramos muito na denúncia da violência racial, que é uma parte da violência colonial, mas não reconhecemos que os corpos negros têm conhecimentos, que eles, quando circulam, não é um corpo com conhecimento, e que é um corpo que é retirado de um determinado contexto, que destrutura, viola e destrói aquele contexto. E, portanto, é por isso que eu digo, eu não sei como pôr um preço numa vida negra, da vítima do tráfico, da escravidão, porque eu acho que não há preço. Eu não posso, como é que eu vou pôr um preço numa pessoa que destruiu um país inteiro? Aquele tráfico destruiu países. Portanto, há aqui uma dimensão, e ao mesmo tempo é o roubo dos conhecimentos. É quando a gente diz que, por exemplo, a álgebra e as numerações são um produto fundamental do capitalismo.
E a gente diz com um ar muito descontraído. Pois é, a álgebra é aquela expressão perfeitamente de raiz latina. A álgebra, tudo, a gente sabe que o al é, de facto, não é. A álgebra é um conceito árabe do século IX. Assim como também nós sabemos que toda a numeração não é uma numeração europeia, a numeração é a numeração árabe, vem do Oriente. E o zero não é uma noção europeia. O zero existe em 3 contextos culturais, entre os Inca, nos sânscritos na Índia e na Mesopotâmia antes disso. No entanto, o zero é fundamental para o capitalismo. O que a gente tem a dizer é que não, esse conhecimento é nosso também. Portanto, vocês não nos venham dizer que nós somos selvagens, porque esse conhecimento é nosso contributo ao conhecimento do mundo. E é aí que eu acho que nós temos, não de dizer que a Europa está errada, a Europa eurocêntrica é um projeto errado, mas muito daquele conhecimento não é europeu. É dizer, vocês desculpem, isso é nosso também. Portanto, nós estamos num mundo em que o conhecimento, agora vou usar uma metáfora um bocado estranha, talvez obtusa, mas o conhecimento é um bocadinho como o vírus, circula sem passaporte. Portanto, nós contribuímos todos para o conhecimento do mundo e portanto, eu acho que nós temos de estar aqui a fazer este jogo complicado, é dizer, nós estamos nisto e isto também é nosso, nós pensamos, existimos, refletimos e, portanto, isso que nos dá a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo dizer, mas nós também queremos pensar pelas nossas cabeças e isto exige de nós que nos autocompreendamos a partir das nossas diferenças linguísticas, das diferentes referências literárias, filosóficas, etc. Porque é que a gente tem filosofia e depois tem cosmologias indígenas? O que é que há diferença entre uma e outra? É uma questão ontológica. É que uns são europeus e os outros não são. No entanto, todos pensam. Agora, se a gente quer decidir que aquilo é uma forma de pensar europeia, então tudo bem, a gente diz, pronto, então vocês, na Europa, isso chama-se filosofia. E agora a gente vai chamar outros nomes, mas a questão aqui é a permanente hierarquia que nós estamos a criar e eu creio que isso não é uma etapa complicada que nós estamos, mas eu estou de acordo consigo, em que nós estamos, sobretudo, a criar momentos de desconforto ao Atlântico Norte. E onde é que eu vejo esses momentos de desconforto? É estando a trabalhar na Europa o ataque que nós estamos neste momento, da direita. Desde questões básicas, vai para a tua terra, que eu já não reajo, até ataques que nós... Qualquer coisa que nós afirmamos, eu tenho de justificar com 4 ou 10 notas de rodapé. Mas, no entanto, em relação à Revolução Francesa, eu não sou obrigada a fazer isso. Portanto, qualquer coisa de novidade, eu sou obrigada hoje, nos artigos científicos, a ter de robustecer imenso o meu argumento. E isso eu creio que é o grande ataque da direita. É tentar que esta ilusão de conhecimento outro, que quer dialogar com uma província do mundo, que é o Atlântico Norte, não apareça. E eu creio que vocês provavelmente não estão muito atentos a estes processos, mas tem havido, inclusivamente, eu não sei se vocês assistiram há 2 anos, num jornal de grande referência, que é o Third World Quarterly, saiu um artigo de um colega norte-americano que inclusivamente dizia: o colonialismo tem tido muito mau nome até agora, chegou a altura da gente reabilitar o conceito. E pronto, a direita está muito ativa no campo intelectual e é por isso que é tão importante nós falarmos mais entre nós e sabermos o que é que está a acontecer. Porque separados, como dizia o meu falecido presidente Samora Machel, quando estamos divididos é fácil o inimigo conquistar-nos. E, portanto, a co-construção de conhecimento, conhecer colegas, esse, olha, aquele está a trabalhar sobre aquilo, vamos fazer aí uma ligação. Não sei se eu respondi, mas eu vejo a questão muito por aí. Obrigada, Alex. O Alex já voltou. Sim, aí voltou, Alex. Oi, desculpa. Boa tarde a todos, a todos. Eu acabei caindo algumas vezes aqui. Professor, é um prazer estar falando contigo. Para mim é uma honra, né, ter lido seus textos anteriormente e conhecer agora pessoalmente, né, mesmo que virtual. Eu li o seu texto do desafio, né? E do texto Desafios à Descolonização Epistêmica
práticas, contextos e lutas para além das fraturas abissais. E é claro que quando eu li o seu texto, este que eu não conhecia, e aí eu já trouxe, né, já voltei aqui nesse aqui para poder fazer um aprofundamento, até mesmo na pergunta que eu trouxe, né? A questão da luta, e o seu texto traz brilhantemente essa questão da luta como conhecimento, né? E como você coloca, eu penso na questão da corpo política, como geopolítica do conhecimento, dos nossos corpos como produtores desses conhecimentos, né? A luta também produz esse conhecimento para um processo emancipatório que ensina, né? E aí até mesmo que aqui lendo algumas coisas que vai trazer o corpo que sofre, o sofredor, né? O corpo jubilado e o corpo moribundo, né? Talvez eu deseje um dia ser um corpo moribundo. Agora não, agora eu sou um corpo que sofre. Mas vivo em constante alegria para pensar esse meu corpo jubiloso, né? Que dança, canta, samba, com alegria. E essa corporalidade também produz expressões de conhecimento, né? A partir de um campo também ancestral, para pensar modos de viver, fazer, né? Dessa vida. E esses são conhecimentos. Então, desses mesmos corpos, nesse sentido, que a luta também nos propicia, né, a produzir conhecimentos. E aí eu tinha feito a minha pergunta, eu vou voltar aqui, ó, e eu vou tentar contextualizar, já que a senhora se coloca em um outro lugar, né, e eu quero, de repente, tentar trazer tu para dentro dessa pergunta, né? O conceito de luta. A pergunta é, o conceito de luta atravessa a questão do reconhecimento mútuo das diferenças, sejam elas epistêmicas e ontológicas, impostas aos subalternizados em condições subontológicas, né? Quais os elementos imersos na organização política comunitária, né? Seja assim, não exatamente do quilombo, mas das tradições de outros povos subalternizados, que podem ser observados e traduzidos como alternativa de conhecimento de luta política. Claro que você traz vários exemplos, aqui no livro vai falar de Gandhi, os exemplos que constrói a partir desse campo de luta, Martin Luther King também, vai trazer Nelson Mandela, né, e seus companheiros, os elementos de conhecimento que se trazem nessa luta. Mas do seu ponto de vista, quais os elementos imersos dentro de uma comunidade, seja na África ou que seja comum, né, a esses espaços subalternizados, que pode ser observado, o que eu devo, o que se deve observar para ser traduzido como alternativa de conhecimento para a luta política? Uma ótima pergunta, mas eu vou começar talvez pela análise da luta. É que nós, o Scott chama muito bem a atenção para isso, nós quando estamos a analisar as lutas, temos por defeito de formação, nós somos ensinados a think like a state, a pensar como Estado. E as outras escalas para baixo nós não prestamos atenção à família, à escola, à comunidade, são considerados lutas menores. Mas a organização faz-se nestes espaços, quer dizer, nós somos aqui, quantos é que nós estamos? 26. Se eu disser, então pessoal, vamos lá fazer aqui um movimento de revolta contra qualquer coisa, vocês mandam-me passear redondamente, 10 minutos depois já toda a gente está a dizer, ela é doida, ela é pior do que a gente pensava. Porque nós precisamos de confiança entre nós, precisamos estabelecer laços de proximidade e a confiança demora tempo, a confiança sedimenta-se. Eu volto ao problema como é que se chama, de como é que se faz a Terra e das camadas da Terra, para nós nos conhecermos. Exatamente. Se nós tivéssemos de fazer uma Revolução Francesa por Zoom, eu acho que isto não ia funcionar. Portanto, nós nunca teríamos lá chegado a ver sempre, o pessoal hoje não posso, a minha mãe está doente, pessoal, o meu marido não sei o quê, pessoal, a minha filha. Não, a gente tem de estar committed, temos de ter confiança uns com os outros, conhecer as condições daquilo que estamos a lutar por. E isto começa na comunidade. E a comunidade existe em várias formas, mas eu acho que há um elemento muito importante da comunidade que nós normalmente não prestamos atenção, pelo menos é a minha experiência. E agora vou passar para a questão do género. É a questão da cozinha.
comer é um ato de amor, diz o Miyakoto. Nós, quando cozinhamos, fazemos amor com os nossos amigos, porque quando eu convido alguém, eu não sei qual é a vossa experiência, mas quando eu peço a alguém para fazer uma entrevista, se a pessoa me recebe na sala ou à frente da casa, numa cadeira, eu percebo que eu sou muito distante. Quando me convidam para um cafezinho na cozinha, eu sei que eu entrei no coração daquele grupo. Não preciso de explicações, não é nada. Qual é o espaço em que eu circulo. Mas para eu chegar a esse espaço, eu tenho que ter batido muita coisa, tenho que ter feito merecedora dessa confiança e desse respeito das pessoas. E isso é um processo que acontece, mas que acontece sobretudo pelas mãos das mulheres. As mulheres, eu tenho estado a acompanhar a vossa luta no Brasil, a luta na Colômbia, e, por exemplo, eu vejo muitas semelhanças com muito do que a gente vê em Moçambique, no Senegal, etc., é que estas grandes manifestações têm por trás as mães, as companheiras, a alimentar este coletivo. Mas essa luta ninguém fala, a gente só fala, o não sei quantos, do Janemar fez uma mensagem, pronto, e ele estava lá e comeu o quê? E quem é que foi dar água? E quem é que tomou conta do resto da família? Pronto, eu estou a chamar a atenção para isto porque eu creio que é também através da comida, destes espaços de solidariedade, que nós percebemos quem está connosco e quem não está connosco. Porque são aquelas questões implícitas, que não é preciso a gente, de facto, não precisa de palavras, a gente percebe quem é que está e quem não está. E isso é uma questão subontológica que eu creio que está pouco explorada. E agora voltamos a Platão. Eu creio que o grande problema, isto vem da filosofia neoplatónica, que para quem apenas 2 sentidos são importantes, que é o olhar, a visão e a audição. O tato, o paladar, o cheiro não são importantes. E, portanto, isto vê-se, por exemplo, no judiciário, em que quando a gente vai prestar declarações, viu, não viu, então não pode prestar declarações. O Alex pode jurar a pé juntos, eu cheirei, eu tenho a certeza que o cheiro é o dessa pessoa. Não cola no tribunal. O tribunal é viu ou não viu. Portanto, há aqui um problema que nós temos de desconstruir também, é esta fixação apenas num órgão nosso, enquanto que nós interagimos com o mundo através de múltiplos órgãos. E, de facto, quando a gente dá um abraço, quando a gente sente pela comida, mesmo quando não pode tocar agora, que há amor naquele prato de comida, que alguém vem entregar quentinho e diz continua, que isto vale a pena, eu acho que isto é uma luta fabulosa que nós não estamos a prestar atenção. E isto é a tal imagem, na minha opinião, de uma grande onda de solidariedade que está a ser gerada e que está, sobretudo, a ser motivada e apoiada por mulheres. O que é o segundo elemento que eu acho importante? É que quando nós olhamos para as cozinhas, a cozinha é o primeiro laboratório onde nós entramos. É na cozinha que a gente aprende o que são as temperaturas, o que é o ponto de ebulição, o que é o ponto de congelação, quais são as combinações químicas que é possível ou não é possível fazer. E, sobretudo, nós aprendemos também a trabalhar em arquivo. E o arquivo são as receitas das nossas mães, das nossas avós, das nossas vizinhas, que nós vamos sempre adaptando. Eu costumo dizer, eu não sei cozinhar muito bem com, como é que se chama? Com cábulas. Eu gosto de inovar, mas eu estou sempre a perguntar como é que vocês fazem, e depois eu liberto a iniciativa. Agora, quando nós olhamos para o Brasil tem um prato que eu acho muito interessante, que se chama o acarajé, que é um prato que sai de Goa. Viaja de Goa no século XVI para Moçambique, de Moçambique dá a volta, vai até à zona do Golfo da Guiné e depois vai parar à Bahia. Vocês querem algum momento maior de solidariedade e amor que um acarajé? Não há. Mas é uma história que está por contar. Eu, por acaso, escrevi isso para um artigo para o Boa Ventura, num livro que ainda não saiu em português, mas eu tenho o artigo em inglês, que é uma chatice. Vocês vão me dizer, mas porquê é que está em inglês? Porque eu escrevo melhor em inglês, eu não falo muito bem português. Acho que falo melhor ainda russo e inglês que português. Mas to make a long story short, se vocês quiserem eu posso... a chatice é que está em inglês, como eu digo, é um saco de um texto interessante, mas está em inglês. É uma questão sobre o que é que significa uma comida de rua, que é em Moçambique nós chamamos bhajis, portanto aquilo vai mudando de nome, mas quando a gente come,
A gente trinca, a gente identifica. Portanto, perdemos o significante, perdemos o significado, mas o significante do sabor está lá. E, portanto, é um prato em Moçambique de resistência, porque é comida pelos trabalhadores. Maputo é uma cidade muito grande, todos os dias entram 1,5 milhão de trabalhadores na cidade, que vêm das periferias, e todos eles normalmente se levantam às 3, 4 da manhã e eles comem acarajés para o café da manhã. É pão com badia. E, portanto, é um prato de resistência. É feito por mulheres que usam esta comida para pôr os filhos na escola a estudar. Portanto, eu andei durante muito tempo a estudar a economia política dos acarajés, como vocês viram. Eu tenho, assim, umas tendências um bocado estranhas para estudar umas coisas esquisitas. Mas foi uma experiência muito bonita para perceber a solidariedade num prato alimentar. Assim como vocês têm, por exemplo, uma grande importância do Brasil para o continente africano e para a Ásia, é a exportação do caju. O caju é muito importante para fixar solos, é exportado do Brasil para a Índia para fixar solos e hoje é uma cultura de grande valor económico em Moçambique, na Tanzânia, é a herança brasileira. Agora, não nos ensinam isso. Eu acho que isso são aquelas formas que era importante nós conhecermos, porque são ligações sul-sul do século XVI, XVII, XVIII. Eu tenho um problema com a história do século XIX. A história do século XIX é uma história o começo da negação da participação africana na história do mundo. E por isso que eu fui um bocado como o Foucault, fui andando para trás. Então, deixa lá ver se isto é sempre assim. Não sei se expliquei bem a... Sim, explicou muito bem e me trouxe percepções as quais eu já estou a campo, né? E trouxe a questão que eu entro com essa perspectiva do corpo sentido. Então, a relação de todos os sentidos, ouvir, o sentir, o olfato. Então, eu entro com o olfato de mundo, não só com a visão de mundo, mas o paladar de mundo. E aí eu lembrei, a senhora trouxe para mim essa questão do alimento. E sim, para mim, eu sempre, quando cozinho para alguém aqui, eu digo, é um ato de amor, né? Cozinhar é um ato de amor. E aí a senhora trouxe a questão do sabor como saber, né? E aí eu lembro da questão de Exu como devorador, e aí a questão do sabor como experienciar, conhecer, né? Então, também é um campo de saber e é um campo de conhecimento. Obrigado por essa reflexão maravilhosa, professora. Valeu. É só para a gente ir pensando em conjunto. Sim. Acho que depois, Fer, vem da Sara, não vem as perguntas da Sara? Sim. Sara, está aí. Está ali. Olá, professora, olá, colegas. Eu fiz 2 perguntas. De que maneira a escola pública pode contribuir para a efetivação da justiça cognitiva e consequente concretização da justiça social? Essa seria a primeira, acho que a segunda também está relacionada. Como que a instituição escolar pode promover um espaço para reparação ontológica e epistêmica do processo de silenciamento dos povos colonizados? Jorgelina, eu posso fazer um complemento para a pergunta da Sara, que é da escola pública? Pode, Sandra, pode. Não estava vendo você. Porque daí fica no mesmo bloco. Pode. Vou tentar organizar aqui meu pensamento, porque eu li o texto, fiquei bem interessada nessa linha histórica e fiquei pensando no que a Sara acabou de trazer para a gente, que é a questão da escola pública, desse saber colonial, e pensando nesse percurso histórico que a gente vê a partir dos anos 90, um avanço do neoliberalismo, e mesmo a partir dos anos 2000, a gente, sob o regime de um governo progressista, à esquerda, a gente viu o capitalismo avançar no país. E também sob os currículos. Então, a gente vê assim que hoje estamos muito condicionados a um currículo na educação pública, seja lá em nível federal, na BNCC,
no currículo do Estado, especificamente aqui em São Paulo, no currículo do município, o avanço do neoliberalismo nesses currículos, em que coloca o sujeito, assim, a formação do sujeito para o capital, né? O sujeito responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, independente das condições do Estado, das suas condições sociais, o sujeito é impulsionado a agir para o mercado. Então, a gente vê distanciado as questões da justiça social, como a Sara falou, a gente vê distanciado, como você propõe no texto, ao ultrapassar esse pensamento abissal, a gente vê distanciado a defender a diversidade dos saberes, os saberes do mundo, como você coloca a justiça social global. Isso é muito forte, é muito enraizado nos currículos, na educação paulista e na educação nacional. E aí a gente para olhar que, mesmo assim, com uma década e meia de um governo, né, progressista, à esquerda, o avanço dessa forma de conceber educação e que hoje está cada vez mais forte, né? E aí eu queria, assim, só para complementar e pensando nessa linha histórica, como que a gente pode criar esse contraponto, enfim. Só refletir na pergunta da Sara mesmo. Essa é a questão que eu estava a dizer, e vocês as duas, quer a Sara, quer a Sandra, eu agradeço as vossas reflexões, é que na minha maneira como eu vejo, nós temos de exigir mudanças radicais do Estado. E países como os nossos, que são países com várias culturas, e nós não podemos fugir disso, os países são com várias culturas, como é que nós construímos currícula em que não nos estamos a impor aos outros? E eu às vezes é bom a gente estar a trabalhar na Europa, porque eu aqui há uns 4 ou 5 anos fui convidada para fazer uma palestra, dar uma aula. Eu estava na altura, estava a fazer trabalho em Londres, na biblioteca, e houve uma colega que me convidou para ir ao país de Gales. E aquilo para mim foi um choque, foi descobrir que na mesma altura que se estava a implantar o sistema educativo colonial de matriz inglesa na Índia, a discussão sobre o inglês como língua oficial de educação é um projeto de 1830, portanto tem 150 anos, não é uma coisa lá atrás. Eles estavam a fazer a mesma experiência no país de Gales. O país de Gales é parte do Reino Unido. E depois, em conversa com os meus colegas, a gente começa a descobrir o que é o colonialismo dentro da Europa, que é um tema que não se trata. Quer dizer, o colonialismo na Irlanda, dentro da Inglaterra em relação à Irlanda, a ocupação do Império Russo, da Polónia, que é isso que faz com que, por exemplo, haja aquela música famosa, a polonese, que todos nós gostamos muito de ouvir, mas que é uma questão colonial. E há muitos outros países. Eu não sei se vocês estudaram bem a Revolução Russa, mas a Revolução Russa, nas primeiras 10 dias, tem uma proclamação fundamental, que é a primeira proclamação política moderna, o direito dos povos à autodeterminação. Tem explicações várias, mas é com base nisto que a Finlândia e a Polónia se tornam independentes. Portanto, nós temos de pensar o problema do colonialismo dentro da própria Europa, que é um problema que ainda hoje explica muitas das contradições europeias, o problema do fim do Império Otomano, da emergência da Jugoslávia, tudo isto são questões de colonialismo dentro da Europa que nós muitas vezes não tratamos. E onde é que isto se nota? Nota-se na educação, na tal imposição do projeto do moderno Estado-nação, em que nós temos, para garantir a este Estado, que é um Estado necropolítica, o exercer de uma soberania única, nós só temos um sistema de justiça, um sistema de educação, um sistema de saúde. E não permitimos que mais nenhum sistema exista. Agora, a maior parte dos nossos países funciona com vários sistemas. O pouco que eu estudei do Brasil, que era sobretudo em pluralismo jurídico, o Brasil tem N sistemas de resolução de conflitos. Desde logo, por exemplo, dentro das favelas, há associações de moradores que resolvem conflitos. As pessoas não partem logo para o tribunal. Isto são realidades próprias do Brasil. No entanto, se eu vos perguntar onde é que se resolve um conflito no Brasil, automaticamente a gente, como dizia o Scott, sing like a state, é no tribunal. Não é verdade?
E isto é uma característica do mundo, não é uma característica do Brasil, é uma característica do sul global. Inclusivamente, quando os casos vão ao tribunal e têm uma decisão do tribunal, acontece com frequência que as partes pedem uma decisão autónoma fora do tribunal. Portanto, nem sequer o tribunal é a última instância de resolução de conflitos. E isto é muito importante na escola, porque nós ensinamos na escola que esta forma do Estado atuar é a forma legítima. Portanto, nós somos agentes, somos umas... Agora é preciso eu ter cuidado com o que eu vou dizer, porque no contexto brasileiro eu não posso dizer esta expressão, mas somos uma espécie de agentes de necropolítica, porque não permitimos que as pessoas exerçam o seu direito à autodeterminação, ou seja, que elas usem os seus conhecimentos, as suas experiências, aquilo que lhes dá chão, como uma forma de pertencer ao Brasil. E, portanto, este projeto de Estado moderno continua a reproduzir os estereótipos de negação do conhecimento e destes outros corpos. Portanto, eles têm saberes inferiores. E é por isso que eu vos mostrava aquele quadro do Monkman, porque me parece que é muito importante, porque é uma questão que nós continuamos hoje a fazer. Claro que hoje não entramos com a polícia para retirar as crianças às mães e pô-las a estudar, mas continuamos a levá-las para escolas onde elas não aprendem o valor das referências culturais da sua localidade. Por exemplo, nós não somos capazes de chegar a uma criança, agora vou entrar numa enormidade, que talvez eu não seja justo o que eu esteja a dizer, mas se eu estou em Salvador da Bahia, como é que eu ensino a história de Salvador da Bahia? Provavelmente vou começar a dizer porque os portugueses chegaram aqui, fizeram isto, fizeram aquilo. E onde é que está o contributo africano na Bahia? Que é um elemento fundacional do Estado da Bahia. A gente não dá em pé de igualdade. E, portanto, isto é uma forma de negação permanente, porque na medida em que eu digo que estes conhecimentos não são importantes ou são menos importantes, eu estou a reafirmar uma escala hierárquica. É a tal questão que há bocado vos dizia, que uns são filosofia, outros são cosmologias indígenas. Uns têm medicina, os outros têm saberes médicos tradicionais. Porquê é que a gente passa a vida a adjetivar os outros? Porque nós estamos a falar a partir de um epistema determinado, que é o da ciência moderna, que é uma forma importante de conhecer o mundo. Eu não estou a dizer que não, mas não é a única. E aí é que está a questão que me preocupa imenso, é que, em primeiro lugar, nós estamos a exercer uma violência sobre as pessoas que produzem outros conhecimentos, nomeadamente dizendo que é uma característica da ciência a experiência. Que só quem faz a experiência é um elemento fundamental da ciência moderna. Agora, aqueles de vocês que por acaso fazem um bocadinho de agricultura, sabem, ou têm alguém na família que o faça, sabem que a experiência acontece na agricultura camponesa, não é preciso ser uma agricultura científica. Os nossos avós não estão lá a dizer, se eu juntar esta semente com mais esta, a questão a nível dos genes vai acontecer isto. Não, ele sabe que há mistura de sementes, que ele pode misturar pólenes, etc. Há um conhecimento. Há outras formas de sistemática, de terras, de saberes de plantas, etc., que não é a sistemática de Linnaeus. A sistemática de Linnaeus é uma forma de organizar o mundo. E é uma forma de organizar o mundo, isto é só uma parte pequenino, que reflete muito bem o que era a estrutura política da altura e que mostra muito bem como é que a biologia é uma ciência política, porque nós temos reinos. Temos o reino animal e o reino vegetal. Quando nós entramos num sistema democrático, nós começamos a falar de ecologia. Portanto, quando há um senhor que está no poder e diz que a escola tem de ser sem partido, não é possível fazer conhecimento sem partido. Exatamente. O conhecimento tem partido. O conhecimento reflete as estruturas sociais e políticas onde nós funcionamos. Portanto, este é o meu primeiro comentário em relação a uma determinada pessoa que eu acho que, apesar de estar no poder no Brasil, tem pouco conhecimento, mas pronto, eu não posso, eu sou estrangeira, não posso chamar nomes a determinadas pessoas, mas eu espero que vocês percebam. Agora, o que é que eu acho que é um momento importante? É o reclamar destes saberes, como parte do tal conhecimento mundo, dizer que isto tudo é conhecimento mundo. O que é que eu vejo, por exemplo, de muitas semelhanças? Eu venho de uma região onde a terra não é minha, eu pertenço àquele território. Por exemplo, se me perguntarem qual é minha região, eu digo Avaca Menezes. Eu sou da terra dos Menezes, eu sou daquela zona onde os Menezes estão enterrados, porque os Menezes pertencem àquele território, que tem muita ligação com grande parte das formas de pertença no mundo, onde nós não temos a separação entre natureza e sociedade. Eu sou daquele território.
E é aqui que vocês veem, por exemplo, um problema grande com o capitalismo na ciência. É que o capitalismo é apropriação. E quando nós falamos com as populações indígenas no mundo, elas não têm noção de propriedade como um bem individual. Posse não é propriedade, a gente às vezes troca as duas coisas. Portanto, quando eu pertenço àquele coletivo, eu sou parte de um mundo amplo, onde estão os antepassados, estão os conhecimentos, está a natureza, estou eu própria. Portanto, isto é uma forma de pensar o mundo, não é deste lado estão as ciências sociais, deste lado estão as ciências naturais. E isto é um desafio grande às ciências. É por isso que eu estou-vos a dizer que a ciência é política, porque isto é uma opção política quando nós separamos as ditas ciências naturais das ciências sociais. Quando as comunidades não veem esta distinção, nós somos obrigados a pensar o currículo de outra forma. E aqui é uma revolução curricular, já não é uma reforma curricular. O outro elemento final que eu acho é que se nós vamos pensar nisto de uma forma construtiva, então nós temos de introduzir nos nossos currícula forma dos nossos estudantes co-conhecerem o país. Ou seja, o conhecimento de um povo da Amazónia é tão relevante como o conhecimento de uma população indígena que está no Rio Grande do Sul. Eles têm todos de se co-conhecer. E eu não posso estar a fazer a tradução do conhecimento a partir do conhecimento científico, porque é uma forma ele próprio de traduzir o que é que os outros pensam. Portanto, isto obriga-nos a repensar o que é que os nossos países são. Eu estou com o mesmo dilema que vocês estão no Brasil. O que é que nós estamos a fazer em Moçambique? Estamos a tentar, como noutros países africanos, várias coisas. Uma é o ensino bilingue. Todo o ensino neste momento primário em Moçambique é bilingue. Portanto, nós temos uma situação diferente do Brasil. O português é língua oficial, não é língua nacional. Portanto, todas as crianças, neste momento, eu creio que nós estamos com 45% da população que fala português como língua segunda. Como língua primeira, estamos nos 10%. Subiu 10% desde a independência, desde há 45 anos, mas é pouco. E, portanto, o que nós temos é que as crianças têm de escolher uma língua, que é a língua mais daquela comunidade, dominante naquele grupo, para que como elas começam a educação. E depois, quando acabam o ensino base, elas já acabam, sobretudo em português, que é para terem acesso ao ensino secundário. Mas tem este processo. O outro processo que é muito interessante e que está muito espalhado pelo país, e se vocês depois quiserem eu posso partilhar quando for agora a Moçambique, porque o meu neto tem a coleção completa, é que isto é acompanhado de recolha de contos e de narrativas que estão em livros bilíngues. Portanto, vocês têm um livro português Xangane, português Chimaconde, sei lá, Xinhungue. Portanto, as línguas circulam, as crianças ao lerem livros de contos, o Coelho e não sei quem, estão a ler nas duas línguas. Portanto, suscita a curiosidade de querer saber mais sobre o assunto. Mas, sobretudo nas escolas, é obrigatório, apesar disto não estar a funcionar muito bem, mas é um projeto interessante, tem de haver 30% no currículo de incorporação, material de incorporação local. E nós estamos a falar de ciências, estamos a falar de língua, estamos a falar de matemática. O que é que acontece localmente que tem importância para ser ensinado na escola e que deve ser mais tarde incorporado no currículo nacional. Portanto, é um sistema capilar de baixo para cima para tornar a escola o máximo possível dentro de um sistema único de educação, mas tornar a escola mais inclusiva. Eu não estou a dizer que seja o único caminho, mas nós herdamos uma situação diferente do Brasil, com poucos professores e a ter de negociar várias questões. Então este é o sistema, mas o que eu acho muito interessante, sobretudo nos países africanos, é o facto da língua colonial não ser a língua dominante. Portanto, nós estamos a falar de quase todos os países africanos, as pessoas falam 2 ou 3 línguas porque circulam, portanto, e circulam com conhecimentos. E eu acho que isso é uma forma muito interessante dos estudantes poderem trazer para dentro da sala de aula a língua em que eles estão mais à vontade para comunicar, que é a língua materna. E eu não sei muito, eu sei que no Brasil a coisa é complicada, mas inclusivamente no caso de Moçambique nós funcionamos, como a gente costuma brincar, com vários portugueses, porque há vários regimes de português. Há o português bem falado, que é o que eu estou a usar agora, mas se eu entrar no meu registro de coloquial de moçambicano, vocês daqui a 5 minutos não sabem do que é que eu estou a falar, porque eu já entrei numa série de especificidades linguísticas que já é outro português. E, portanto, isto tudo tem de entrar
há dicionários, eu não sei se vocês conhecem os dicionários de português de Moçambique, etc. Isto é a grande complexidade linguística que está. E o último elemento mesmo é a introdução do Kiswahili como a grande língua de unidade da África Oriental que está a ser ensinada nas escolas. Portanto, há a substituição do inglês e do francês por uma língua africana, que é uma língua de grande circulação económica e política, que é o Kiswahili. Portanto, são alternativas diferentes, porque respondem ao problema, mas eu creio que isto são as tais partes da reparação. Nós precisamos de ir buscar aquilo que é nosso e trazê-lo para dentro da sala de aula, porque senão nós só mudamos, como dizia o Samora Machel, mudamos a cor do poder, mas não mudamos a natureza do poder. Então as pessoas andaram a lutar não sei quantos anos e não tem sentido na sala de aula que isto aconteça, que as pessoas se identifiquem com o programa e, sobretudo, que sintam a importância de levar as crianças à escola. Porque se a criança não sente importância de ir à escola, a mãe vai tirá-la da escola, o pai. Quer dizer, que deixa de ser um centro importante de reflexão e de apropriar conhecimento. Por exemplo, nós não ensinamos às crianças, e eu lembro-me de ter estado no norte do Brasil, não vou dizer onde, mas estava no norte do Brasil, e estava na praia a falar com os miúdos, umas crianças que estavam, e eu estava a brincar com eles sobre o que era energia. E eles estavam a dizer, mas vocês, aquele barco move-se a energia. Portanto, o vento é uma energia eólica que depois vira energia mecânica. E lá tivemos a explicar. E é um deles que depois me diz, afinal o meu pai é físico. Eu disse, o meu pai é pescador, sim, o teu pai é pescador e é físico, porque o teu pai transforma a energia mecânica, a energia eólica em energia mecânica. E estas eu acho que são obrigações nossas. Assim como eu há bocadinho falava com o Alex da importância da cozinha, eu acho que eu tenho muito orgulho em dizer que eu tenho uma avó que era uma super mulher de laboratório. Minha avó era uma super cozinheira. Mas foi ela que me ensinou a composição e como é que eu hoje consigo estar na cozinha à vontade, sem me queimar, sabendo uma série de regras de como é que aquilo tudo funciona. E o meu irmão, que é um físico nuclear meio estranho, diz-me muitas vezes a mesma coisa. Ele aprendeu muito com aquela senhora como é que estes dispositivos funcionam. Ele faz dispositivos para reatores nucleares. Ele diz que muito do que ele aprendeu foi com a minha avó por causa dos trancas nos galinheiros, porque ele faz dispositivo, tranca para abrir e fechar as reações nucleares. E ele dizia, muito do que eu faço, muitas vezes penso na avó, como é que ela fazia trincos para as galinhas não fugirem. Portanto, às vezes a gente não faz a ligação entre uma coisa que aconteceu há 40 anos, mas isto tudo é conhecimento acumulado. Eu não tenho vergonha de falar nisto. Quer dizer que tenho um irmão que é físico nuclear e que faz dispositivos a partir dos galinheiros da avó. Olha, as pessoas, vocês vão dizer, eles são uma família estranha, mas é onde a gente se inspira. Porque o conhecimento é inspiração, não cai de paraquedas. Eu não sei se eu respondi à Sara, não sei se eu respondi à Sandra, mas eu vejo muito esta forma de nós co-construirmos com a comunidade, onde a escola está, com as próprias crianças, porque elas são também portadoras de muito conhecimento, de muitas histórias de resistência, histórias de vida. E eu tenho estado, isto agora já não tem a ver com o assunto, mas eu tenho estado a acompanhar os colegas indianos sobre o Covid, porque eu tenho muitos colegas professores. E eles todos me colocam o problema exatamente das crianças nas escolas, que agora que eles estão a retomar as aulas, eles estão a passar grande parte do tempo a ouvir a dor das crianças, que perderam familiares, que ficaram sem comida, porque era a escola que lhes dava a comida. Portanto, o grande laboratório sobre o impacto do Covid são as aulas deles. E eles próprios falam disso. Paula, nós não ensinamos, nós aprendemos neste momento o que foi um ano de violência sobre aquelas crianças. E eu acho que nós não estamos preparados, porque eu às vezes ouço as histórias dele e choro, e eu não estou à frente dos estudantes, eu sou a que ouve. Portanto, eu acho que nós vamos ter muitos problemas se não nos prepararmos para de facto sermos a tal braço de salvação das nossas crianças e ao mesmo tempo mostrar-lhes que há esperança, que vale a pena tudo o que aconteceu, mas nós vamos ajudá-las a construir qualquer coisa que seja melhor. Um mundo melhor, porque o mundo melhor tem de existir. Porque se nós falharmos, falha esse mundo. Não sei, eu sei que não era o que vocês queriam ouvir.
Muito obrigada, professora, de coração. Fiquei muito feliz. Respondeu sim, com certeza, e contribuiu bastante para a minha pesquisa. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Bom, Fer, no temos más preguntas. No sé si alguien quiere comentar o hacer alguna otra pregunta. No Padre no temos más preguntas, mas aqui podemos continuar. Podemos abrir para ver se alguém que está aqui, porque a gente primeiro pede as perguntas anteriores, né? E agora... Eu fui ver, a Jorgelina foi muito simpática, mandou-me todas as instruções e eu fui lá. A gente tentou fazer uma coisa que pudesse gerar mais conexão, né? E eles pudessem se sentir também mais responsáveis. Então, vou abrir agora. Alguém gostaria... Posso eu fazer uma pergunta? Como é que vocês estão... É isso que eu queria perguntar, quer dizer, como é que vocês, neste universo tão complicado em que vocês estão a viver, de facto, a maior experiência de necropolítica no tempo contemporâneo, como é que vocês explicariam isto numa sala de aula a estudantes? Do ponto de, sem entrar nas grandes lucubrações teóricas, a dizer isto é um atentado, um genocídio dos sub-humanos, porque nós somos sub-humanos, para uma determinada elite no poder. É o que eu estou aqui a querer dizer. Nós em Moçambique fizemos uma coisa muito bonita, que são feiras de livros, ou seja, dentro de um quarteirão há livros e as crianças da escola vão circulando o livro entre elas. Portanto, elas sabem que o livro tem de ficar 2 dias de uma casa para a outra, mas depois eles juntam-se todos na praça e discutem o livro em lugar aberto, com o professor. Portanto, não são as formas de aulas normais, convencionais, mas nós estamos a tentar inventar, porque os miúdos... O meu neto é classe média alta, tem computador que a avó ofereceu. A maior parte das crianças nem sinal de internet tem, quanto mais computador. Portanto, preciso desenrascar a vida e eu achei estas inovações muito interessantes, dos miúdos inventarem clubes de livros e leem, discutem, e as pessoas começaram a aderir, porque foram arrastados pela iniciativa dos jovens. E é isto que nos dá vontade, mostra que os professores fizeram um bom trabalho, porque pode não parecer à primeira vista, mas a vontade de ler é porque houve um professor que plantou a semente de que ler era importante. E quando eles não têm mais nada e o professor não está, então eles organizam-se para ler sozinhos. E eu estou a seguir um bocadinho à distância, porque eu vou sabendo daqui e dali. Há coisas que vocês fazem que vocês não se dão conta da importância das tais sementes que plantaram e que estão lá e que estão com muita força. E, portanto, a gente está num momento de desespero, de bater com a cabeça nas paredes, mas há sementes, e há sementes muito importantes. E é isso que eu tenho visto destes pequenos casos, que eu pergunto de vez em quando, porque eu dou sobretudo aulas em Moçambique a doutoramentos. E eu passei 2 meses a dar aulas a janelinhas negras com nomes. Se vocês me perguntarem quem são os 20 estudantes, eu pela voz sei quem são, nunca vi a cara. Porque eles estavam espalhados pelo país a ter aula de celular na mão. E eu disse, bem, é a única maneira de termos, ou fazemos assim ou não fazemos. Eu até disse, eu posso mandar os materiais, vocês respondem, não, professora, vamos tentar ter aulas com o celular. Dávamos as aulas entre as 10 e a meia-noite, que era quando havia maior largura de banda, havia menos gente a consultar, mas conseguimos fazer as coisas. E, portanto, isto deu-me a resposta deles, sobretudo, que vamos continuar a educar-nos uns aos outros, aprender o que for possível entre nós, manter-nos seguros, porque é possível, porque vocês precisam de continuar. Portanto, professora, é que são aquela pessoa que mostra que é possível, porque os pais estão completamente sem referência. É aquele livro do Chinua Achebe, Things Fall Apart, quando tudo cai e deixa de fazer sentido. É um livro muito bonito, eu não sei se vocês o conhecem, é um dos livros mais citados da literatura africana, ele faleceu há uns anos. Se vocês quiserem, eu tenho o livro, creio que é em inglês só, do Chinua Achebe, Things Fall Apart, que é a chegada do colonialismo e nada faz sentido, porque é uma coisa estranha. E eu creio que no caso brasileiro, vocês se calhar vão dizer que eu estou errada, mas eu acho que o Covid veio mostrar tudo o que estava errado na sociedade brasileira, assim, com brutalidade, e dizer isto tudo está errado. E eu acho que tenho aqui o livro, alguns, está aqui, é este. Esta é a versão inglesa, Things Fall Apart, e este é a tradução portuguesa, Quando Tudo Se Desmorona.
vale a pena ler o livro, porque o livro mostra que nada disto faz sentido, mas no fundo há uma esperança. É um bocadinho ao contrário do Primo Levi, que dá a ideia que não há esperança. A esperança é a escola. E há um outro livro, Gung Wat Wong, que é o primeiro volume de memórias da escola dele, em que ele acaba o livro a dizer: e apesar de tudo eu ganhei uma bolsa para ir estudar, e toda a minha família, o livro acaba com ele a dizer como é que a família toda se juntou para pagar o bilhete de comboio, porque ele tinha ganho uma bolsa para ir para uma escola. Portanto, a educação é um pilar fundamental, e vocês são esse pilar. Por favor, aguentem, firmes e hirtos. Portanto, bem, como não há mais, eu acho que a gente acaba aqui, despede-se. Não sei se eu terei cumprido o meu papel, a professora Jorgelina. Com certeza, professora Maria Paula. Com certeza. Muito obrigada. Você cumpriu muito bem. Você foi a nossa última convidada do semestre, mas acho que você, Sim, não só na leitura, não só o texto, foi um texto que amarrou tudo, como a sua fala também conseguiu trazer os vários pontos e amarrar e articular. Eu acho que o pessoal todo teve aí uma oportunidade muito grande. Eu é que obrigada, agradeço, professora Maria Paula. A Paula, olha o que eu lembrei quando você estava falando do livro do Me Conto, desse livro Não é Sopa, da Nina Horta. Você conhece? Não conheço. Ele fala como é que se chama? Nina Horta. Chama Nina Horta. Okay, Horta não é com sopa. H. Uhum. Não Vou é procurar. sopa. São crônicas e receitas de comida. Olha, posso ler um trechinho para você? Pode ler? Ela começa assim: comida de alma. Comida de alma é aquela que consola, que escorre garganta abaixo, quase sem precisar ser mastigada, na hora de dor, de depressão, de tristeza pequena. Não é com certeza um leitão à pururuca, nem um menu novel seguido à risca. Dá segurança, enche o estômago, corta a alma, conforta a alma, lembra a infância e o costume. É a canja de mãe judia, panaceia sagrada, ou acarajé. Essa é uma adaptação minha. Ou a resolver os problemas de náusea existencial. O macarrão, cabelo de anjo, cozido mole e passado na manteiga. O caldo de galinha gelatinoso, tomado às colheradas. São as sopas, o leite quente com canela, o arroz doce, os ovos nevados, a banana cozida na casca, as gelatinas, o pudim. É isso e aí ela mesmo. vai contando. É isso mesmo. A comida faz aquilo que nós somos. Porque nós sem comida somos um bocado selvagens. É a comida que faz comunidade, que nos faz querer estar uns com os outros. Agradeço-vos imenso. Foi um privilégio estar aqui convosco. E a gente segue em contacto. Muito obrigada a todas e a todos. Obrigada. Temos uma foto, Maria Paula. A foto, espera. A foto original, oficial do grupo. Vamos lá, A pessoal. gente podia dar um abraço coletivo. O coraçãozinho e o abraço coletivo.